rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Mãos Amigas. Apresentação: Rilvane de Carvalho. Queridos amigos, ouvintes da Rádio Brasil Espírita, eu sou Rilvane de Carvalho e estamos aqui no programa Mãos Amigas. Esse programa vinha ao ar todas as sextas-feiras e agora nós estamos abrindo esse novo horário, encontrando com vocês nas quartas-feiras, às 21h30. Então é um prazer receber a todos que não vinham acompanhando o programa às sextas-feiras. Espero contar com os amigos que já vinham acompanhando o programa nas sextas e vamos juntos, meus irmãos. Esse programa tem o nome de Mãos Amigas porque é feito por mãos, é construído por mãos. Com certeza, a grande maioria dessas mãos vem do alto. Então, é o plano espiritual que nos guia, que vai direcionando todo o nosso programa, todo o conteúdo que abordamos. E no programa de hoje, eu trago de maneira muito especial um convidado, que é o seu Raildo. Raildo é um grande estudioso da doutrina, já de muito tempo, é nosso confrade espírita, e para mim é uma alegria tê-lo, porque além de grande amigo, ele é meu pai, foi aquele que disse o sim para Jesus para poder eu chegar aqui no planeta, para estar hoje encarnado, inclusive me auxiliou muito para esse despertar da consciência para a doutrina espírita. É um grande amigo do programa Mãos Amigas, é aquele que me liga e diz assim: filha, venha buscar um livro, tome uma música, venha buscar aqui um CD. Então, assim, é aquele que com certeza está me auxiliando muito no desenvolvimento do programa Mãos Amigas, e para mim é uma grande alegria tê-lo aqui, apresentar o meu pai para vocês. Nós vamos conversar um pouco hoje. Pai Raildo, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, minha filha. E aos irmãos, os amados irmãos, com muita emoção, com muita alegria, vão participar hoje desse programa. E que o Deus, bom Deus, e a espiritualidade maior nos auxilie. Assim seja, com fé em Jesus, e com certeza nós estamos sendo auxiliados, né? Porque quando nos reunimos em nome do Cristo, com certeza a espiritualidade está aqui conosco. Então, meus irmãos, vamos nesse momento fazermos a nossa prece inicial. Você, onde quer que esteja, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, às vezes até dirigindo no carro, nesse momento vamos nos concentrar. Todos juntos vamos mentalizar a figura de Jesus, de Maria, dos nossos guias e mentores espirituais, solicitando que todos neste momento se aproximem de nós. Guie o programa Mãos Amigas nessa noite e serene o coração de todos nós. Querido mestre de amor, guia e mentor do nosso planeta Terra, querido amigo Cristo, Jesus Cristo, se aproxima de nós neste momento. Fortalece, Senhor, o ânimo de todos aqueles ouvintes que te acompanham, que acompanharão esse programa. A todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita, estende as tuas bênçãos aos seus familiares, amigos, para que todos nós possamos, cada vez mais, sentirmos esse sentimento de fraternidade, de amor ao próximo, que possamos nos amar a cada dia, Senhor. Inspira a todos nós a buscarmos o teu caminho, a não apenas saber dos conteúdos doutrinários, mas especialmente poder utilizá-los. Assim seja. Que assim seja. Meus irmãos, o meu pai, Raildo, ele sugeriu que nós conversássemos a respeito da evolução do pensamento religioso. Nós sabemos que a humanidade inteira vem em processo evolutivo. Estamos todos nesse processo de desenvolvimento moral, intelectual, científico e religioso também. Então, nesse processo, desde que fomos criados, nós estamos sempre progredindo.
E o bom é que a doutrina espírita nos traz essa alegria de não visualizarmos as dificuldades, mas de reconhecermos o quanto já caminhamos, o quanto já temos progredido até alcançarmos hoje o lugar onde estamos. E aí eu questiono ao senhor, já deixo aberto, esse processo de desenvolvimento, da evolução, nossa, meu pai, também evoluiu o pensamento religioso, e como se deu esse processo inteiro? Veja só, filho, a evolução da ideia de Deus, ela é muito antiga. Ela vem muito da antiguidade e vai crescendo como que imaginemos uma escada, consoante o desenvolvimento intelectual e moral do ser humano. Se não vejamos, primeiramente, o homem não compreendia Deus como sendo a fonte da bondade. Entre os povos primitivos, a matéria prevalece sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos de animal selvagem, razão porque, em geral, eram cruéis. E é que neles o senso moral ainda não se achava desenvolvido, ou ainda para muitos não se acha desenvolvido. Os homens primitivos deviam crer naturalmente que, aos olhos de Deus, uma criatura animada tivesse muito mais valor do que um corpo material. E foi com isso que os levou a imolarem primeiro animais e mais tarde homens, visto que, de acordo com a crença, a falsa crença que possuíam, pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Toda a concepção de Deus único, ela só podia chegar ao homem como resultado do desenvolvimento dessas ideias. Aquele povo, ele via de uma forma, eram incapazes, pela sua ignorância, de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, atuando sobre a matéria. O homem lhe conferiu os atributos da natureza corpórea, isto é, uma forma e uma figura, e desde então, tudo que lhe parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era para ele uma divindade. Tudo que não compreendia devia ser obra de um poder sobrenatural. E aí, com isso, nasce o politeísmo. Não é? O homem, ele adorou as pedras, as rochas, os relevos dos solos, eis aí a litolatria. Ele adorou os vegetais, a fitolatria. A zoolatria era adoração de animais. A fitolatria, adoração dos vegetais, né? E idolatria, adoração de ídolos. Ele passou a ter ídolos. E essa ideia primitiva de Deus e natureza antropomórfica davam a Deus uma forma humana e, por conseguinte, com atributos humanos. E destes, de tudo do ser humano, o ser vingativo. E era essa a ideia, né, que foi passada e ainda hoje é muito apregoada por algumas das religiões, né, dos nossos irmãos, que pregam como um Deus vingativo. Esse Deus que castiga, esse Deus que eles consideram o Deus dos exércitos. E vejamos que essa tradução de Deus dos exércitos também poderia ser e deve ser, consideramos, como Deus das estrelas. Não Deus vingativo, né, o Deus da guerra. Evolui para um Deus único, criador do universo, dos seres e das coisas, Pai de amor e bondade. E foi esse o maior ensinamento do Cristo. Quando nos ensinou o Pai Nosso, ele chama Pai Nosso, o Pai de todos nós. Ele é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, como o define o Espiritismo. Que Kardec, ao formular a questão,
ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus. E a espiritualidade, os espíritos superiores respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E até a gente conquistar esse pensamento, né, assim, que a doutrina espírita nos traz, dessa visão ampla do que seja Deus, apesar da nossa limitação de compreendê-lo, porque nós ainda não temos esse grau evolutivo de compreender exatamente essa natureza divina. Mas é tão bom saber que o Cristo, como governador desse orbe, ele veio direcionando a todos nós para amadurecermos essa consciência, não é? Então, mesmo antes do Cristo vir à Terra, ele já veio preparando o solo da nossa consciência, enviando seus emissários. Quantos profetas vieram antes mesmo de Moisés, né, de Moisés chegar? E nós temos isso bem claro, bem trazido por nós pela espiritualidade no Evangelho segundo o Espiritismo. O Cristo guiando todo esse processo da nossa evolução, inclusive a evolução moral, para acompanhar essa evolução mesmo religiosa, né? Essa evolução desse nosso encontro, dessa aproximação nossa com o divino que habita em nós. Então, o Cristo vem guiando de maneira muito amorosa e muito sábia, como um Cristo mesmo, como um espírito evoluído, que já alcançou esse patamar da angelitude. Aí nos traz Moisés, que já começa nessa ideia do Deus único, já instituindo naquele povo que ainda era muito material, que ainda não conseguia, como o senhor falou, alcançar essa visão do abstrato que nos guia, que é um abstrato palpável, não é? Não é muitas vezes um ser que a gente consegue visualizar, mas sente. E que não é porque nós não o vemos que ele não exista. E Moisés começa a instituir isso, mas ainda precisando daquela regra da dureza, assim, de que Deus pune. E por isso que nós ainda trazemos essa ideia, né? Até a chegada do Cristo, porque o Cristo já vem instituir um Deus de puro amor. Não é mais a ideia de Deus punitivo. Mas quantos de nós, acho que é bem comum nós observarmos muitos irmãos nossos cristãos, que independente da religião são cristãos, acreditam no Cristo, na sua doutrina de amor, mas ainda trazem consigo essa ideia de que Deus pune, de que Deus é aquele vingativo, aquele ser vingativo, né, que é a mão pesada de Deus. É muito comum a gente ouvir isso, não é? Sim, e convenhamos, minha filha, que essa pregação ainda se faz necessária, tá certo? Ela se faz necessária uma vez que muitos dos nossos irmãos ainda endurecidos, ainda voltados muito para a materialidade, eles precisam de uma religião que façam dessa forma. Ele vem pelo temor, né? Quantos não conseguem abandonar o vício, né, a embriaguez, o tabagismo e outros, e quando quando adentram aquelas religiões, quando participam, eles começam a mudar. Portanto, isso. Elas têm um papel muito importante na nossa sociedade. Eles têm um papel ainda muito relevante, que para muitos ainda a evolução como se fosse a época de Moisés. É preciso do Deus bruto, do Deus que vinga, né, do Deus que castiga. E, à medida que forem evoluindo espiritualmente, vão entendendo que esse Deus é o Deus de amor. Não é? Exato. Inclusive, a doutrina nos permite essa visão do quanto é importante a religião, não é? E que a gente não pode nunca pensar aquele espírita que pensa que a doutrina espírita é a correta, é a única, é o único caminho a ser seguido, ainda está equivocado, justamente por isso, porque religião tem a ver com esse lugar em que você se encontra com Deus. E muitas pessoas realmente precisam de mais regras para conseguirem se afastar, por exemplo, da promiscuidade, né, da sexolatria. Quantas pessoas necessitam realmente daquela igreja que diga, olha, a partir de hoje não usa mais batom, não coloca mais uma roupa curta, e começa a se regrar, né, pela ordem que a igreja impõe. E o quanto é importante, porque na verdade não existe esse lugar certo,
O que existe é a sua conexão com o divino. É a maneira como você se encontra e se modifica, essa reforma íntima. Agora, tem a questão, claro, da doutrina espírita como essa grandiosa luz de esclarecimento. Que é quando nós entendemos que a doutrina retira o véu da nossa ignorância, porque nós conseguimos alcançar uma visão muito mais ampla do que seja mesmo a religiosidade, do que seja esse lugar onde nós devemos estar para nos melhorarmos, né? Do porquê estamos aqui, de onde viemos, e claro, isso tudo nos traz o consolo. Não é? O senhor estava falando dessa questão da chegada da doutrina espírita, como essa evolução do pensamento religioso, e aí a doutrina vem para nos trazer um norte, na verdade, rememorar, porque nós havíamos esquecido no decorrer dos séculos a mensagem que o Cristo nos trouxe. Quantas vezes a gente se equivoca, né? Tem muitos irmãos que se equivocam na mensagem que o Cristo nos trouxe. E a doutrina vem, eu penso assim, que para trazer aquele chacoalhão na nossa consciência, não é isso? Isso, veja, nos diz Kardec que os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. E é a eles que Deus transmite a sua lei. Primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Aí vem o Espiritismo como consolador prometido, exatamente para auxiliar no esclarecimento dessa lei, não é? E lembrar muita coisa que o Cristo havia dito e já passava para o esquecimento, e tantas outras que não podiam, as pessoas, a humanidade na época não suportava. Isso o Kardec faz questão de ressaltar. E uma das coisas que eu acho, assim, de uma forma muito, muito segura, é de que o Espiritismo ele não veio para acabar com as outras religiões. Ele não faz proselitismo, não é? O que é dito? Quando questionado, qual seria a religião do futuro? Qual será a religião do futuro? A resposta dos espíritos superiores foi de que seria a religião do amor. E quem mais pregou o amor? Jesus. Isso. Né? Resumindo todo o seu messianato, todas as suas pregações no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí estão contidos todas as leis e os profetas. Exato. E o quanto a gente ainda tem muita dificuldade de amar ao próximo como a si. Nós ainda estamos num processo distante, né, de conseguirmos amar ao próximo como a si. Primeiro porque muitos de nós ainda não desenvolveu esse auto-amor, que tem a ver com autocuidado, né, com a busca de melhoria íntima, com esse cuidado com o próprio corpo. Porque muitas vezes as pessoas não conseguem, inclusive, compreender que, por exemplo, quando eu enveredo para uma dependência química, por exemplo, tem pessoas que dizem, não, mas eu só bebo socialmente, mas o fígado sente. Então, esse beber socialmente, constantemente, buscar essa fonte de alegria na matéria. E ainda não consegue ter essa consciência do quanto se prejudica, do quanto se machuca, do quanto ainda se afasta desse próprio auto-amor. Ou então, quando as pessoas enveredam para ataques de fúria, de irritabilidade, e justificando, inclusive, que o outro é o culpado, mas não se observa como aquele que se permite abalar. Então, esse desenvolvimento do auto-amor, a doutrina nos ajuda, Joana de Ângelis e tantos outros espíritos, nos ajudam a compreender o quanto eu preciso me amar para oferecer ao outro um amor saudável. Um amor que seja aquele amor que não espera, aquele amor que tem o desejo de servir, de querer o bem ao próximo, independente da maneira como existe essa relação. E a doutrina realmente, ela desperta essa nossa consciência, nos trazendo um Cristo, o Evangelho redivivo, é o Cristo que renasce para a humanidade por meio da doutrina dos Espíritos, né? E traz essa amplidão de sentimento, porque a partir do momento que aquele que tem contato com a doutrina espírita se reforma, com certeza ele vai começar a modificar os ambientes por onde passa, porque é uma luz que não se esconde, não é? Isso, e vejamos, quanto a essa questão do autodescobrimento,
Santo Agostinho, ele nos aconselha a cada final de dia nos posicionarmos diante do espelho e perguntarmos: o que é que eu pratiquei de bom hoje? Qual o mal que eu cometi poderia ter evitado? Se Deus me chamar hoje, o que é que eu tenho de esconder dele? Então, esse é todo um processo para o autodescobrimento, para o seu automelhoramento. E nesse processo nos diz que o processo do autodescobrimento, nos diz o Espírito Joana de Ângeles, que ele é dorido, né? É dorido tanto quanto a dor do parto, porque não vou buscar no outro, né, todas as minhas dificuldades, as minhas frustrações. Não é o outro culpado. Eu vou buscar, à medida que eu vou avançando, eu vou entendendo que isso está em mim. Sou eu. Né? E sabe o que o Senhor me fez lembrar também? Da passagem do Cristo que diz: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Não é? Então tem muito a ver com isso, com essa orientação de Joana, porque o Cristo, quando ele afirma que não veio trazer a paz, é porque justamente nesse processo de autodescoberta, nesse processo de automelhoramento, existe uma espada que nos inquieta e que realmente muitas vezes dói na consciência. Tem muitas pessoas que têm uma máscara sobre si que não conseguem enxergar as suas fraquezas, as suas mazelas. Então, muitas vezes, inclusive, apresenta isso nas máscaras sociais. Quantas redes sociais as pessoas se mascaram, né? Mostram, assim, aquele belo, mas ainda escondem fragilidades. E nesse processo, realmente, é uma espada que vai nos modificando, nos inquietando, porque deixando para trás o homem e a mulher velha, velhos que éramos. E a partir de agora, com esse descobrimento, quando a gente se permite, porque nada é obrigado, então tem muitas pessoas que não querem saber. Eu não quero conhecer porque eu sei que precisa de um esforço grande meu e eu prefiro me manter na zona de conforto. Mas quando a gente entende assim que esse autodescobrimento e autorreforma, ela faz com que você progrida para a felicidade, porque é muito melhor você frequentar qualquer ambiente e se manter em paz. Independente da relação com as pessoas, independente do ambiente em que esteja. Então, é você se permitir esse passo para a felicidade, não é? Isso, e a doutrina espírita, né, ela tem uma literatura bastante ampla, principalmente em Joana de Ângeles, com a sua série psicológica, e o espírito Nise da Silveira, ele tem um livro excelente, chamado Reconstruindo Emoções, mostrando que todo esse processo está dentro de nós, que nós que precisamos reconstruir as nossas emoções, e nos liberando dos atavismos, liberando dos ódios, das mágoas, das questões que todas estão em mim. Eu não posso lhe julgar, não posso te julgar, eu tenho que julgar a mim. E na hora que eu me vejo, a qualquer coisa que eu venha sentir de outrem, eu não vou ver mais com aquela visão de rancor, visão de ódio, mas sim um sentimento diferente. Um sentimento de que aquela pessoa ela necessita de amparo. É uma pessoa que está doente da alma e que precisa de ajuda. Eu não vou vê-la como mais com aquele sentimento de vingança, com o sentimento do rancor. E nesse processo, que é um processo lento, não se pode conseguir num dia, não, todo um processo lento, que vai nos levar a uma encarnação, talvez 2, 3, para realmente chegarmos a esse autoconhecimento. E no momento em que eu vejo, eu me auto-reconheço, fica muito mais leve a minha vida e, por conseguinte, a vida dos outros. Aí vem naquela colocação de que estamos pregando o evangelho, mas, se necessário, vamos usar palavras, porque vai ser o teu comportamento que vai ser a lição. A forma como você se expressa, a forma como você se comporta diante da sociedade
ela é um ensinamento. Isso. E essa percepção tem a ver com a evolução do pensamento religioso, não é? Sim, sim, sim. Tudo quanto foi feito, houve a necessidade para tanto. Não haveremos de forma nenhuma de dizer, não, o Velho Testamento, não, o Velho Testamento, ele era necessário aquela forma. A forma como Moisés dirigia com vigor, com rigor, aquele povo. Era um povo recém-saído da barbaridade. E, dentre eles, muitos bárbaros. Viveram 400 anos sob cativeiro no Egito. Então, portanto, o Moisés foi um legislador realmente importantíssimo por Jesus enviado. Exato. Eu estou aqui com uma passagem de Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico. E tem a ver com tudo que nós conversamos até agora. Eu vou ler só uma passagem para a gente comentar. Ele diz que o cristianismo é a suprema religião da verdade e do amor, convocando corações para a vida mais alta. Em vista de religião traduzir religamento, é primordial voltarmos-nos para Deus, tornarmos ao campo da divindade. Jesus apresentou a sua plataforma de princípios imortais. Rasgou os caminhos, não enganou a ninguém relativamente às dificuldades e obstáculos. Vejam bem, eu acho que essa passagem de Emmanuel fala muito com relação ao cristianismo e a importância das religiões para nos aproximar desse religare. O que significa isso, religare, né? Então, esse religamento, essa reconexão nossa com a nossa própria essência, que é divina. Então, nós somos filhos de Deus, somos deuses também. Agora, claro, à medida que nós vamos nos aproximando de Deus, do amor, desse sentimento, aí cada vez mais nos iluminamos. A exemplo do Cristo, que é o nosso grande guia, nosso grande modelo, que nós temos como nos mirarmos nele para seguirmos adequadamente. Inclusive, eu gosto seguiria. Está me ouvindo? Parece que caiu um pouco. Mas agora já voltou normal. Pronto. Voltou à normalidade. Então, assim, se fosse o Cristo, como ele agiria nesta ou naquela situação? Porque quando a gente se mira nele, nesse exemplo de amor, com certeza as nossas atitudes, elas tendem a ser mais assertivas, não é? E quando Emmanuel traz aqui essa questão de que é imortal o conhecimento que o Cristo nos trouxe, é porque jamais ele será esquecido. Mesmo que existam pessoas que se digam não cristãs, elas estão submetidas a esse governo, mesmo que não aceitem ou que não acreditem. Mas estamos todos nós na regência do nosso Deus maior e do Cristo, não é? É verdade. E vejamos, o próprio Cristo, na parábola do filho pródigo, ele nos mostra, não é? Que mesmo por mais descaminhos tenhamos ido por descaminhos, por atrocidades, por quaisquer que sejam as nossas falhas, desde quando nos reconheçamos, nos levantemos daquela e partamos em direção ao Cristo, em direção a Deus, ele nos aceita, ele nos abraça. Ele não quer a nossa perdição, ele quer a nossa salvação, no sentido de nos elevarmos. E essa elevação ela é inexorável. Vai demorar mais tempos ou menos tempos, mas todos nós estaremos num dia, num patamar maior da evolução. Um dia nós seremos anjos, diz a música, e assim será. Com certeza é. E é tão bom saber que, a depender do nosso esforço, nós vamos alcançando cada vez mais essa aproximação dessa casa do Pai, que é a casa do amor. E quem não gostaria de viver num ambiente de amor, num ambiente afável, um ambiente de carinho, onde não exista mais nenhum afastamento
das leis divinas, né? Esse desregramento, porque o que nos faz sentir a dor inclusive das provas, das expiações, tem a ver com esse nosso afastamento do bom caminho. Que as leis divinas que estão nos regendo, nós agredimos a lei, a nossa consciência de culpa grita, e nós mesmos buscamos, por meio de vibração, essa reparação. E o quanto Deus é maravilhoso, né, nesse sentido, assim, de permitir que, por meio dessas dores, nós nos aproximemos dele. E vejamos o que nos diz Kardec, que só é infeliz, ainda aqui na Terra, aquele que macula as leis de Deus. Né? Então, se nós vivermos sem macular essas leis, ainda aqui, que é um planeta de expiações e provas, teremos a nossa felicidade. Uma felicidade relativa, é claro, ao nosso estágio. Mas desde que pratiquemos as leis de Deus, que não precisam de compêndio, não precisa, né? As leis de Deus estão inscritas nas nossas consciências. Sempre que iremos tomar qualquer decisão, qualquer coisa, está uma consciência, a nossa consciência, a nos chamar. Agora, optar por ir ou não para um caminho não aconselhável, depende de cada um de nós. E aí está o nosso livre-arbítrio. Isso. Né? E quanto mais lúcido, não é, com relação a esse conhecimento, mais a gente será cobrado. Inclusive, assim, é mais fácil, inclusive, de discernir, porque existem pessoas que ainda estão na escuridão da ignorância. Ainda não se permitiram desenvolver essa claridade da lucidez, né, do conhecimento, das verdades eternas, e ainda estão muito presos a esse passado animal, porque nós viemos dessa era animal, estamos no processo de progresso, né, e estamos hoje nessa era hominal, mas quantos de nós ainda trazemos esses requisitos da era anterior, da agressividade, né, do sentimento de posse exacerbado, que precisa desse despertar para o amor, para conseguirmos progredir para a era da angelitude. Ainda está bem distante, mas chegaremos lá, não é? E neste sentido, a doutora Ivênia Prada, né, aquela grande estudiosa, ela nos diz que quantas vezes nós retornamos a nossas épocas reptilianas, não é? Pelas nossas ações, quando num trânsito respondemos de forma brusca, né? No dia a dia, no relacionamento, nós estamos indo buscar da nossa ancestralidade, ainda, né? Onde muito era preponderante o ego, a animalidade, o instinto. Né? Então, precisamos nos elevar nesses três solos, como diz nos diz André Luiz, o subsolo, que é a nossa ancestralidade, trazendo todos aquele nosso período, né, inicial da nossa infância, né, e estamos no andar térreo, mas o que precisamos é para o andar superior, a que o Joana de Ângeles muito bem chama do self. Exatamente. Que bom a gente poder conversar a respeito disso tudo, meu pai. Eu disse ao senhor que o tempo passa rápido e realmente passa, né? Rapidinho nós estamos chegando aí no final do programa. É bom nós conversarmos, inclusive, assim, sobre a doutrina, porque nós amamos a doutrina. Eu acho que a doutrina vem, na verdade, para auxiliar muito a humanidade. Nós ainda somos uma minoria de uma minoria, né? Que busca, que se esforça por saber mais. Mas, com certeza, esse conhecimento ele vai sendo gradativamente ampliado. Nós hoje observamos quantas pessoas, mesmo não se dizendo espíritas, têm muita afinidade pelo conhecimento espírita. E como o senhor disse, assim, como está no solo da nossa consciência, fala. Então, por mais que as pessoas busquem, muitas vezes, negar, mas existe uma consciência que grita, que diz, olha, presta atenção nessa verdade, porque é uma verdade. Não é que nós estamos querendo
elevar a doutrina espírita diante das outras religiões de maneira alguma, mas por ser um conhecimento trazido, enviado pelo Cristo para o nosso bem, ele vem para todos nós. E aqui eu queria ressaltar nesse momento o carinho que nós temos por todos os irmãos, inclusive ouvintes da rádio, que não são espíritas, que são evangélicos. A rádio tem muitos irmãos ouvintes evangélicos, católicos. Nesse momento, sintam-se abraçados por nós. Eu tenho certeza que o senhor também tem esse sentimento, né, de fraternidade. Eu acho que o que impera para todos nós é que nos amemos, né, essa verdade de que nós necessitamos nos amar a cada dia. E como o futuro é essa religião do amor, então, à medida que nós progredirmos para o amor, vamos cada vez mais nos sentindo irmãos uns dos outros. Que no futuro haverá apenas uma só ovelha e um só pastor, né? Um só rebanho e um só pastor. Então, é esse o futuro feliz que nós teremos. Então, evoluir para esse futuro significa estar num ambiente muito fraterno, muito tranquilo, muito repleto de paz. Porque quando nós formos ao nosso trabalho, todas as pessoas ali envolvidas querem a nossa felicidade, não vão nunca lutar contra isso, né? Para nos trazer algo de negativo. Então, imaginem esse ambiente familiar também, totalmente fraterno. Isso é o nosso futuro. Nos olharmos cada vez mais como irmãos, não é? Olha, ainda se houver algum tempo, eu gostaria de fazer uma citação de Sathya Sai Baba, quando ele diz: existe somente uma religião, a religião do amor. Existe somente uma linguagem, a linguagem do coração. Existe somente uma casta, a casta da humanidade. Existe somente um Deus, e ele é onipresente. Todas as religiões são facetas da mesma verdade. Todas as escrituras são sagradas. Todos os locais de devoção são sagrados. Todas as religiões estão procurando o único e mesmo Deus, embora elas o chamem por diferentes nomes. Tudo isso é um coroamento de tudo que dissemos aqui com Sathya Sai Baba. É muito bom, muito lindo e profundo, não é? Exatamente. Nós vamos agora, então, meu pai, Raildo, meus queridos amigos ouvintes da rádio, eu vou finalizar o programa com a leitura de um poema, para não perder o costume. Eu acho que a arte sempre nos encanta e nos aproxima de Deus. É um poema de Maria Dolores, no livro Caminhos do Amor, psicografada pelo nosso amigo de toda a humanidade, Chico Xavier. Ela diz assim: e fala-me do tempo. E fala-me do tempo, coração, do tempo em que tiveste a alma ferida por desgostos da vida. Quais estiletes da desilusão, do tempo estranho de aflição e prova, que atravessaste em convulsões de dor, das horas de amargor que te impeliram para a estrada nova, na qual hoje me dizes de quadros e lembranças infelizes, e referes-te ainda aos dias do futuro, sementeira em que esperas outras maravilhas, primaveras, de beleza, de paz e de amor puro, do porvir em que aguardas a luminosa companhia, da perfeita alegria que surgirá por fim de brilhantes vanguardas. Ouço-te o verbo lamentoso e lindo, enquanto vamos nós sonhando e agindo. Mas, embora te escute com respeito, peço-te permissão para dizer-te ao pensamento irmão que todo tempo encerra o seu justo proveito. E sem qualquer prurido de ensinar, creio que hoje é o tempo certo de amar e compreender, servir e desculpar, entre o ontem passado e o futuro encoberto. Por isso, o melhor tempo que nos vem, nascendo em que seguimos vida fora, o tempo de sorrir e de fazer o bem. Tem o nome de agora. Então, nós vamos encerrar. É um lindo poema de Maria Dolores. É uma poetisa
fantástica, não é? E nos fala desse tempo do agora. Então vamos, né, meu Pai? Vamos agora buscar essa reforma, esse amor, esse alto amor, amor ao próximo. Sou muito feliz de tê-lo aqui. Já lhe disse outras vezes que te amo, repito, te amo. Ui, me emocionei. E muito obrigado pelo seu sim. Estamos iniciando agora o programa por vídeo também, para quem quiser assisti-lo no YouTube da Rádio Brasil Espírita. O meu abraço, meu Pai, fraterno, de gratidão por tudo. Um abraço a vocês todos, ouvintes queridos. Vamos fazer a nossa prece. Depois da prece, eu vou deixar a música para vocês, O Amor Não Vai Se Perder, interpretado por Elizabeth Lacerda. Então, vamos juntos elevar o nosso pensamento ao Cristo, ao nosso grande amigo, Senhor de todos nós. Agradecidos aqui estamos, Senhor, pela oportunidade de construirmos juntos esse programa, de estarmos reunidos em família, a família universal que Tu nos apontastes. Nos auxilia, Senhor, a nos amarmos a cada dia mais, a nos querermos bem, mesmo que neste momento não saibamos os nomes uns dos outros, os lugares onde cada um mora, mas neste momento une, Senhor, os nossos corações. Fortalece em especial aqueles corações que estão presos na descrença, na incredulidade, na falta de fé. Fortalece a cada um para que reconheçam a grandiosidade do Deus que nos abraça. Nos ensina, nos ajuda, nos incentiva a retornarmos à casa do nosso Pai. Abençoa os nossos familiares, amigos, a toda a humanidade, hoje, amanhã e sempre. Assim seja. Isso. Queridos amigos, até a quarta próxima. Nós aguardamos vocês. Sintam-se muito bem acolhidos aqui no programa Mãos Amigas. Meu Pai, um abraço. Se quiser dar um abraço aí para o pessoal. Um abraço a todos e muita gratidão pela oportunidade. E que Deus nos abençoe. Assim seja. Tchau, tchau, meus amigos. Até a próxima. O amor não vai se perder. Seja como for, irá vencer. Se há nuvens de escuridão, não se turbe o teu coração. Pode ser que a dor insista assim. Tu és forte, podes reagir. Abençoa o teu sofrer. Renuncia ao teu querer. Tudo vem no tempo de Deus. Não adianta apressar teus pés. Se for teu, para te virar. Se não for, não vais desanimar. Vai doer, mas também vai passar. Não procures te culpar. Outras portas vão se abrir. E de novo vai sorrir. Vai feliz. O impossível não existe para Deus. Vai feliz. De repente tua vida se abrirá em luz. Se alcança o céu e Deus vai te abençoar. Não te prives de crescer.
muitas flores vai escolher, recomeça e vai viver. Não te entregues à solidão, vai sorrindo, canta uma canção. Tudo tem tempo de florir, vai à luta, Deus te quer feliz. Olha o céu, tem alguém ali, vai com fé, não queiras desistir. Perdoando se alcança os céus e Deus vai te abençoar. Não te prives de crescer, muitas flores vai escolher. Recomeça e vai viver.